Olá, vamos estudar hoje mais uma lição da nossa escola dominical e essa lição tem base em João Batista. O texto indicado para a leitura está no livro de Mateus, capítulo 3, e eu destaco aqui nesse slide o pedaço principal, é o que mostra João Batista como uma pessoa muito simples, que vivia então com vestes feitas de pele de camelo, e que tinha uma alimentação simples e diferente, que era gafanhotos e mel silvestre. A gente vê também na Bíblia que João Batista ele vivia entre os essênios. Os essênios foi um grupo que surgiu num determinado momento como uma espécie de reação à religião que tinha se tornado naquele momento muito elitizada. Os líderes religiosos estavam distantes do povo e da simplicidade que Deus quer de nós. Então, essas três palavras estão aqui no slide: disciplina, simplicidade e espírito de sacrifício. Essas três expressões são muito importantes. Disciplina pode parecer para alguns algo meio antipático, restritivo, castrador e limitador. Mas, na verdade, disciplina, a palavra, vem de fazer discípulos. Se queremos fazer discípulos, se queremos seguir o discipulado, temos que ter, sim, controle, disciplina sobre nós. Não um controle repressor, inútil, nem imposto por outros, mas aquele controle que cada um de nós exerce sobre si e a sua própria vida. Simplicidade é algo da maior valor, da maior importância para a nossa vida. E hoje em dia tem sido muito desprezado, conforme veremos em seguida, mais adiante. E o espírito de sacrifício, a religião verdadeira, ou seja, a disponibilidade para servir a Deus, para seguir a Cristo, implica, eu não tenho a menor dúvida, em espírito de sacrifício, não sacrifício inútil, mas sacrifício quando necessário sair do nosso comodismo. João Batista também, ele tinha recebido o voto de nazireado. Os nazireus, cujo personagem mais conhecido é Sansão, retratado nessa imagem, eles tinham, conforme está no livro de Números, no capítulo 6, um voto especial que os pais faziam, um voto de consagração. Quem tinha um filho consagrado como nazireu tinha a expectativa de que esse filho fosse alguém especialmente orientado para servir a Deus e que, inclusive, pudesse se sacrificar, o que era simbolizado em algumas restrições, como, por exemplo, não beber vinho, bebida forte, não deixar que o cabelo fosse cortado. Tinha algumas restrições que tinham que se submeter em nome da dedicação a Deus. A alimentação de João Batista era muito simples e até excêntrica aos nossos olhos, como, por exemplo, o fato de comer gafanhotos. Hoje, no entanto, há vários estudos que mostram que os insetos podem se constituir, em um futuro próximo, em uma importante fonte de alimentação da população mundial, porque eles são ricos em proteínas e fáceis de serem criados. E ele alimentava basicamente de gafanhotos e mel silvestre. Mas tem um outro aspecto que aí passa despercebido, talvez pelo inusitado de comer gafanhoto, que é o aspecto do jejum. O jejum, ele representa um ato de confiança em Deus, de entrega a Deus e de concentração no relacionamento com Deus, que todos os cristãos devem ter, devem praticar periodicamente como uma forma de elevação espiritual. Então, é algo muito importante que João Batista fazia. E a questão da simplicidade que eu já destaquei. Ele se alimentava daquilo que tinha à mão, o que nos ensina que devemos ser agradecidos a Deus pelaquilo que temos. Será que nós não temos corrido atrás de muitas coisas inúteis? Olha essa frase que eu coloquei aqui. Quem olha o mundo com simplicidade desfruta de coisas que a maioria esquece. O nosso mundo hoje é um mundo marcado pela futilidade, é um mundo onde nós temos pessoas o tempo todo correndo atrás de coisas fúteis
que não são necessárias. E essa busca da futilidade, das coisas dispensáveis, supérfluas, nos impede de termos uma dedicação maior àquilo que realmente deveria nos interessar, aquilo que realmente importa. E o que importa é o amor, é a paz, é a fé, é a esperança, e nada disso é obtido ou beneficiado pela superficialidade das relações contemporâneas, pelo foco no supérfluo, no desnecessário. E eu queria, então, refletir um pouco sobre problemas atuais que devemos refletir a partir desse exemplo de João Batista. Um deles é a fome. Vivemos numa época em que nós temos técnicas agrícolas impressionantes. É possível cultivar hoje em qualquer área desértica, sem nenhuma condição natural, se cultivam alimentos. A produção de alimentos é enorme, mas há grande fome no mundo ainda, fruto das injustiças sociais, fruto do desperdício, porque as pessoas mais ricas e os países mais prósperos jogam fora uma quantidade absurda de comida, fruto da má distribuição dos recursos. Então, a fome é uma mazela que deveria nos envergonhar. Nós temos também alimentação de má qualidade. E aí, essa má qualidade, ela tem dois sentidos. Para alguns, a má qualidade é a insuficiência de proteínas, de vitaminas, porque comem apenas algumas coisas que podem comer. Para outros, no entanto, as pessoas principalmente com condições financeiras melhores, a má qualidade da alimentação hoje está refletida em alimentos ultraprocessados, que são aqueles industrializados, onde se acrescenta uma quantidade absurda de sal, açúcar e gordura, que são três elementos que o nosso paladar gosta muito e que vai se viciando ao longo do tempo. Não que seja errado consumir sal, açúcar ou gordura, mas não na proporção de que os alimentos industrializados trazem, que eles são feitos para viciar o paladar. E com isso, nós temos a alimentação sendo fonte de doenças para muitas pessoas. Os mais pobres, pela insuficiência e inadequação nutricional. E os que têm melhores condições, pela má qualidade da dieta. O fast food e esses alimentos artificiais, nós, como igreja, deveríamos nos preocupar com isso. Se nós nos preocupamos com outros problemas que fazem mal ao corpo, como, por exemplo, com o cigarro, com a bebida, e devemos sim nos preocupar com eles, claro, com certeza devemos procurar combatê-los. Por que não combatemos a alimentação ruim, a alimentação de má qualidade? Fazer campanhas, esclarecer os membros das nossas igrejas, é algo que deveríamos sim fazer. Temos também um consumismo. Quando a gente vê que João Batista, ele habitava no deserto, se vestia com roupas simples, a gente contrasta com o mundo que está o tempo todo nos dizendo que temos que comprar, 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 e estamos sempre em busca do novo, do mais luxuoso, do mais moderno, o que traz infelicidade, o que leva muitas pessoas ao hiperendividamento e muitas pessoas à depressão e a sentimentos de inferioridade porque não conseguem consumir nos níveis que deveriam. É outro assunto que nós, como igreja, deveríamos prestar muita atenção e fazer estudos e denúncias. É um tempo também de ostentação e de culto às aparências. Não basta consumir. Muitas pessoas, além de consumir, sentem a necessidade de demonstrar que têm dinheiro, que consomem, e se lançam numa busca insana, narcisista, de aparências vãs. E isso é uma doença contemporânea muito grave e que, infelizmente, está presente também dentro das nossas igrejas. E a ostentação é algo que não combina com o verdadeiro cristianismo. E nós temos ainda os vícios, que estão cada vez mais graves. A nossa sociedade, hoje, ela tem o flagelo das drogas nas suas várias modalidades, que crescem assustadoramente, levando à morte, levando à violência,
levando a outros crimes que são terríveis. E temos drogas lícitas para a lei civil, que são o cigarro e as bebidas alcoólicas, mas que nós sabemos o quanto são danosas. Embora não sejam ilegais perante a lei civil, essas drogas, elas têm causado morte, doença, destruição de vidas, de famílias, de pessoas. Isso nós temos historicamente combatido. Que bom que temos combatido. Mas deveríamos combater também outras formas de destruição do nosso corpo, como já destacado, as formas da má alimentação e também as formas da ostentação, não é? E aí eu queria só concluir com o seguinte: a ostentação não é só usar uma roupa cara, um relógio de marca, ou procurar ter o carro mais luxuoso para ostentar. Existe também a ostentação espiritual, de pessoas que acham que, porque têm determinados dons, determinadas posições na igreja, determinados talentos, são melhores do que os outros. E a gente tem que estar muito cuidado, porque esse tipo de postura só vai contaminar a igreja, desviar do caminho que deveria trilhar na sua missão e afastar muitas pessoas desiludidas. O verdadeiro evangelho é o evangelho da simplicidade, como nos mostra João Batista. Um dos atos dele de simplicidade foi quando Jesus o procurou para ser por ele batizado, e ele falou que não era digno nem de amarrar as sandálias. E o que nós vemos? Que ele recebeu como recompensa, como reconhecimento por parte do Mestre, o desejo sincero de Jesus ser batizado por ele, não é verdade? Quem, ao contrário, procura se exaltar e busca a ostentação, estará certamente se afastando cada vez mais do desejo que Deus tem para a sua vida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muita sabedoria, simplicidade e compromisso com a saúde física, mental, emocional e espiritual, nossa e do nosso povo. Amém.